Na segunda-feira, dia 14 de abril, a Lua amanhece ali por volta do grau 4 de Escorpião, mais ou menos, e com isso ela entra em quadratura com o Plutão, que está no comecinho de Aquário. E lembrando que o Plutão é o regente do signo de Escorpião, então é uma quadratura, digamos, mais poderosa, vamos dizer assim, né? Mas a boa notícia é que ela não dura muito tempo. Por volta das 10, entre 10 e 11 horas da manhã, ela já se desfaz. E aí o que prevalece nesse dia é aquela triangulação que vem acontecendo nos últimos dias, que a gente vem falando a respeito. O Marte lá no finalzinho de Câncer, por volta do grau 28. Nesse dia o Mercúrio está no grau 28 de Peixe, então tem um trígono exato entre os dois, que dá objetividade e lucidez para o nosso raciocínio, né? E a gente continua com aquele aspecto que a gente chamou de empreendedor, né? Que é a triangulação entre o Marte e o Saturno, e temos também a Vênus envolvida nessa triangulação. Então, é um dia bem suave, bem tranquilo, com exceção dessas primeiras horas, quando a Lua está terminando essa tensão com o Plutão. Na terça-feira, dia 15, a Lua já amanhece já no grau 22 do signo de Escorpião, então tem uma mudança no panorama assim geral e muito boa, porque ela chegando nessa região, ela fecha a terceira ponta de um grande triângulo, né? A primeira parte do grande triângulo é essa configuração que a gente vem falando há dias, que é a triangulação do Marte com esse trio que está em Peixes, e aí a Lua agora vai fechar outra ponta, formando o famoso grande triângulo no céu. Então muda completamente o nosso sentimento, a nossa maneira de lidar com o emocional, fica ajustada, fica lúcida, fica forte no bom sentido da palavra, né? Tem uma pequena questão que o fato dessa Lua estar no final de Escorpião faz com que ela forme uma oposição a Urano no final de Touro. Essa sempre é um aspecto que dá uma certa inquietação, uma insatisfação que a gente às vezes não sabe muito bem de onde vem nem para que serve. Mas se a gente somar essa inquietação da oposição da Lua com Urano com esse grande triângulo, essa inquietação pode justamente fazer com que a gente saia da zona de conforto e realize alguma coisa bacana, que a gente produza, que a gente toque para frente algum projeto, que a gente converse com as pessoas. O céu está muito dinâmico e aí essa oposição tem um sentido construtivo, vamos dizer assim. Na quarta-feira, dia 16 de abril, é o dia da entrada do Mercúrio em Áries. Ele termina a trajetória dele em Peixes e entra em conjunção com Netuno, que está ali no 0 grau de Áries também. E a Lua amanhece por volta do grau 4 de Sagitário. Então a gente continua a ter um grande triângulo, né? Agora prevalecendo muito mais em signos de fogo, Sagitário a Lua e Áries o Mercúrio e o Netuno, e o Marte que está no 29 de Câncer, quase entrando em Leão, continua fazendo parte da terceira ponta desse triângulo. Então com isso a gente tem a sensibilidade e a criatividade muito estimuladas por conta da conjunção do Mercúrio com o Netuno e da triangulação dos dois com a Lua, né? E ao mesmo tempo o lado ativo, o lado dinâmico, o lado realizador, continua estimulado por essa posição dúbia do Marte, né? Que tanto está conversando com Saturno e a Vênus no final de Peixe, quanto conversando com a Lua e com Netuno e com Mercúrio no começo de Sagitário e de Áries, respectivamente. Então é um dia, de novo, extremamente dinâmico, inspirado e criativo. Na quinta-feira, 17 de abril, a Lua já está mais ou menos no meio do signo Sagitário, e com isso ela começa a formar uma oposição ao Júpiter, que é o regente de Sagitário. Então, de novo, a gente entra naquele modo que a gente já costumou de chamar aqui de modo exagerado. Nas tensões de Júpiter em geral, a gente perde a noção dos limites das coisas, né? Se empolga demais, se entusiasma demais e esquece de ver onde é que estão os limites de cada coisa, né? Então, é só ficar atento, né, ao excesso de confiança, ao excesso de emoção que a gente joga nas coisas também nesse dia, e lembrar que a gente tem toda essa outra configuração ainda, digamos, mantendo a gente dentro de uma perspectiva de estabilidade, né, de objetividade, que são os aspectos que a gente já falou nos dias anteriores. A triangulação do Mercúrio e do Netuno com esse Marte, a triangulação do Marte com o Saturno e com a Vênus, então a gente continua com essa coisa firme. Um outro cuidado que vale a pena tomar é no campo dos excessos digestivos, né? Porque a Lua rege o nosso aparelho digestivo. Então, ficar atento ao quanto que a gente come, que a gente bebe no dia de hoje, para não ter nenhum arrependimento depois. Na sexta, 18 de abril, a gente tem mais uma mudança de signo. O Marte, que está há meses no signo de Câncer, finalmente entra no signo de Leão. Com isso, essa oposição que ele já vinha
ensaiando com Plutão agora se torna bem explícita, porque eles estão exatamente nos signos opostos agora. Marte 0 de Leão e o Plutão ali pelo grau 2, 3 de Aquário. Esse é um aspecto, né, que mexe com o nosso lado impaciente, irritadiço, explosivo. É um dia bastante delicado essa sexta-feira, viu? Porque além disso, a gente tem a Lua chegando no final de Sagitário, ali pelo grau 27, mais ou menos, de manhã, e ela aí começa a fazer quadratura com o Saturno e com a Vênus, que estão ali também pelo finalzinho de Peixes. Então a gente tem aspectos de tensão hoje, digamos, espalhado por todos os assuntos da nossa vida. É um dia para a gente pisar devagarinho, contar até 10 antes de reagir e tentar não entrar em armadilhas de autoestima e de cobrança. A gente tem mais um componente aí para dificultar esse dia, que o Sol está chegando no finalzinho de Áries, embora não esteja exato ainda, ele começa a fazer uma quadratura inteira com o Marte no começo de Leão e com o Plutão no começo de Aquário. Então o dia está soltando faísca para todo lado. Vamos com cuidado. No sábado, 19 de abril, a Lua amanhece em torno do grau 10 de Capricórnio. Então isso quer dizer que ela andou fazendo durante a madrugada toda uma quadratura com o Mercúrio e com o Netuno no começo de Áries, quando ela estava bem no comecinho de Capricórnio. Só que esse aspecto se encerra às 5 horas da manhã desse sábado, então durante o dia não vai estar mais atuante. O que a gente tem de bom aí é a triangulação, agora com Marte, né, no começo de Leão, com a dupla Mercúrio e Netuno em Áries. Então a gente tem um estímulo ali para o nosso lado intelectual, para o nosso lado criativo, para o nosso lado sensível. Mas ainda é recomendável cuidado nesse campo da nossa impaciência, da nossa irritabilidade, porque o Sol está chegando no finalzinho de Áries, ele vai mudar de signo, vai entrar em Touro no final da tarde desse sábado, então já está se formando em grau exato, na verdade isso vai ser no domingo, essa quadratura inteira que já vem aí borbulhando durante esses dias todos, o Sol fazendo quadratura com essas duas pontas, né? Com o Plutão em Aquário e com o Marte em Leão. Então, vamos cultivar a calma, por favor. No domingo, 20 de abril, a gente tem essa quadratura inteira em ponto de bala, porque o Sol vai estar em 0 grau de Touro, o Marte em 0 grau de Leão e o Plutão ali pelo grau 3 de Aquário. Então tem uma quadratura inteira aí poderosa e vamos lidar com ela com bastante calma e objetividade. Fora isso, a gente tem um bom aspecto de Lua, ela chegando no final de Capricórnio, ela começa a fazer uma triangulação com Urano no final de Touro. Então tem um lado inventivo, criativo, que estimula a gente a sair da rotina, a procurar caminhos novos para as nossas coisas. Mas é muito importante de ficar atento a esse lado mais explosivo, né? Existe sempre aquela sugestão que, por uma dessas coincidências engraçadas, tem acontecido sempre nos fins de semana, da gente sugerir que a gente use o Marte para atividades físicas, atividades esportivas, qualquer atividade na qual a gente se movimente. Mas até isso hoje é recomendado com uma certa cautela, porque com essa quadratura entre o Sol e o Marte, a gente pode eventualmente se machucar, contusões, caneladas, topadas, esse tipo de coisa. Então vamos nos exercitar, mas com atenção. E que, apesar disso, que seja um bom domingo para todos nós.